sou mais que vencedor. Olá, Brasil, a santa paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos nessa fase difícil da vida e na vida de todo mundo, né? Lutas, barreiras, decepções e, na verdade, terrores mesmo. Famílias que estão aterrorizadas com doenças, com essa epidemia e outras, e escassez, falta de recursos, falta de emprego, de renda. Estamos orando e convocando você para estar conosco em uma de nossas igrejas mundial do poder de Deus, no Brasil e no mundo, e na fé do Senhor Jesus, da palavra de Deus, agindo com fé, com obediência, com temor, com fidelidade. Deus vai mudar a sua história, a história de todos nós. Ele não falha. Como eu disse na última mensagem, o Nabucodonosor, reconhecendo a grandeza de Deus, ele que era o homem mais poderoso do mundo, exaltado pelo próprio Deus, só que era inconsciente isso, embora ele sabia, mas ele não entendia. Essa é que é a verdade. Saber é uma coisa, conhecer é uma coisa, entender é diferente. Normalmente, quando as pessoas elas contrariam a Deus, elas sabem que estão contrariando, elas sabem que aquilo é errado, só que elas não entendem. E essa falta de entendimento os leva ao cativeiro. Isso seja pastor, seja bispo, seja pastora, seja missionária, seja obreiro, seja quem for, autoridades políticas, magistrados. Quando a pessoa ela não entende a vontade de Deus, o querer de Deus para a vida dela, porque às vezes o querer de Deus contraria o nosso querer, a nossa vontade. E se não entendemos, caminhamos para o cativeiro. E não tem poder, não tem sabedoria, não tem fama, não tem expertise ou esperteza, habilidade, nada que possa livrar a pessoa do cativeiro, se ela não se voltar para Deus. Nabucodonosor voltou a tempo, levantou os olhos, tornou a vir-me, como é que é? A vir-me entendimento, é isso mesmo. Tornou a vir-me entendimento, quer dizer, sem entendimento não é possível. Não é possível. Atenção, bispos, pastores, obreiros, povo de Deus. Todo mundo está numa luta grande, não é só você, não sou eu, não. Todos nós estamos nessa luta. E lutarmos juntos com esta fé, com esta comunhão, obediência à palavra de Deus, vamos vencer. Amém? Eu queria que você ligasse para nós aqui, 0 operadora 11 3577 3800, 0 operadora 11 3488 3050. Dá uma ligadinha na central, solicitando o carnezinho, tá? Que provavelmente já esteja nas igrejas, nos estados, né? Para onde os bispos responsáveis mandaram, claro, já estão lá, né? E você recebe, então, esse carnezinho, você vai honrar a obra de Deus. A direção da obra parte do altar da sede, ali do Brás. Qualquer que contrariar essa direção é rebelde, é maligno, é desobediente, e vai arcar com a responsabilidade, vai pagar o preço diante de Deus, com certeza, da obra de Deus, né? Por isso que a palavra diz, guardar bem o que tem, para que ninguém remova, tome o seu candeeiro, a sua coroa, não é verdade? Deus, no Apocalipse, ele tirou esse candeeiro de muitos pastores e bispos por causa disso. Mas vamos em frente então, né? A palavra está em Lucas 17. Olha que palavra interessante, conhecida por todos nós.
e eu meditava nessa palavra. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas 17, 11. Presta atenção, enquanto você liga aqui, solicita o carnezinho para apresentar uma oferta equivalente à sua idade, ou do seu filho, ou do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, do seu funcionário, tá? Ou do seu patrão, não importa. Você vai dar uma oferta, ou da empresa, da pessoa jurídica, né? Da firma, da loja, da empresa. Você vai dar uma oferta, então, equivalente à sua idade. A minha é de R$57. A sua pode ser de 30, ou de 20, ou de 50, não sei. Se você tem 30 anos, será de 30. Essa é do carnezinho, especificamente é do carnezinho. Todos os meses, entregando a vida, os caminhos, nas mãos de Deus. Lucas capítulo 17, versículo 11, diz assim: a cura de 10 leprosos. Tem até filme disso aqui, dessa mensagem. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus não precisava passar por Samaria e nem pela Galileia para ir a Jerusalém. Por isso a observação, né? E ainda diz pelo meio de Samaria. Ou seja, os discípulos talvez não tenham entendido. As pessoas que seguiam, porque onde Jesus ia, e uma multidão atrás, talvez não tenham entendido também. E interessante que, de propósito, Jesus passou pelo meio de Samaria. Por quê? Porque ali haviam 10 homens desenganados, leprosos, maltratados, rejeitados, e eram escória da sociedade, eram lixo da sociedade. Tanto é que, quando viram Jesus de longe, não ousaram aproximar-se de Jesus por causa da proibição, como hoje, né? Hoje é proibido, tem muita coisa proibida por causa da pandemia, para não aumentar o risco de contaminação. Os leprosos, eles tinham consciência de que tinham que manter uma distância das pessoas normais. Ou seja, eles se isolavam da sociedade. Por isso eles, normalmente, uma cidade que tinha 3 leprosos, eles estavam juntos. Porque eles se sentiam carentes, queriam conversar com pessoas, ter contato, ver pessoas, e só podiam ter contato ou ter convivência com pessoas contaminadas também, né? Então esses 10 homens leprosos estavam no meio da cidade de Samaria, onde Jesus passou por causa deles, é claro. A gente, quando viaja, tenta cortar caminho por fora da cidade, né, por conta do trânsito e etc. E Jesus aqui frisa bem justamente por isso, que ele não precisava passar lá pelo meio. Ele podia cortar a volta, cortar caminho, demorar menos com a viagem dele, assim como a gente, quando vai viajar, caminhoneiro ou de carro, a gente corta caminho para não passar pelo meio da cidade por conta do trânsito, da multidão realmente, e das coisas serem, né, mais difíceis. No entanto, Jesus fez questão mesmo de passar lá, porque ele sabia que tinha quem estava precisando. Sugere a Bíblia com isso que toda vez que tem alguém aflito, rejeitado pela sociedade ou, enfim, vítima de discriminação, racismo, perseguição, ou vivendo problemas crônicos, como agora financeiros, econômicos, familiares e de saúde, certamente Jesus, ele passa por esta pessoa, por perto, ele está aí por perto. Talvez você se sinta tão só, tão sozinho, porque você não tem no momento muita coisa para oferecer
ou quase nada aos amigos, talvez só problemas. De repente até familiares se afastaram de você. Aqueles leprosos, eles estavam isolados. Todos se afastaram deles. Por isso eles se uniram, né? E eles podiam caminhar juntos. Se eles se aproximassem de pessoas normais, poderiam ser presos ou mortos, no caso, sacrificados. Então, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, diferentemente do homem, mesmo o sacerdote, né? Porque a gente procura fugir de problemas ou de pessoas problemáticas. Jesus procura se aproximar das pessoas problemáticas, aflitas, necessitadas. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. É bem curioso isso, porque Jesus ele deu uma ordem para aqueles leprosos, mas não os curou instantaneamente, imediatamente. Mostrar o quê para os sacerdotes? É o teste da fé, é a prova da fé, tá? Jesus ali provava a fé daqueles homens, já que eles solicitavam o favor de Deus, a graça de Deus, porque qualquer pessoa pode solicitar o favor de Deus, a graça de Deus. Qualquer pessoa, independentemente de religião, do seu estado, da sua condição, do grau de dificuldade do seu problema, ela só é preciso que ela leve consigo a fé, porque certamente a fé dela vai ser provada. E Jesus prova a fé daqueles homens quando disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Mostrar a cura que ainda não tinha acontecido aparentemente. Mas aí, a palavra diz assim: indo eles, né, ficaram purificados. Olha que coisa maravilhosa. Indo eles, quer dizer, eles atenderam, eles atentaram para aquilo que Jesus disse. Ficaram purificados, versículo 14. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Quer dizer, daqueles 10 leprosos, apenas um era estrangeiro, não era judeu. Não. Embora todos eles estivessem ali numa aldeia em Samaria, né, 9 tinham uma outra origem. Origem evangélica, digamos assim, crente, tradicional, né? Religiosa. Os samaritanos não eram religiosos, não. Pelo contrário. Por isso a parábola do bom samaritano, por isso a rejeição de Jesus em Samaria, enfim, tanta coisa de Samaria, né? A história de Samaria, a fome em Samaria. Os samaritanos não eram religiosos, de repente você não é religioso. É o contrário da Grécia, né? Paulo, quando chegou na Grécia, ele falou: vejo que vocês são acentuadamente religiosos, muito religiosos, né? Vocês são muito religiosos. Mas Samaria não era. E 9 desses leprosos foram, segundo Jesus, segundo a ordem de Jesus, mostrar ao sacerdote, e no caminho ficaram curados. E seguiram. Por quê? Porque para eles o que importava da parte de Jesus era a cura. Simplesmente. E uma boa parte da sociedade ou das pessoas, isso entre bispos, pastores e obreiros, e pastoras, missionárias e funcionários,
e mesmo o povo, os frequentadores, os seguidores, digamos assim, os que acreditam em Deus, uma parte deles dá valor a Deus, à presença de Deus, aos ensinamentos do Senhor. Aliás, isso é histórico, né? Quando Jesus entrou na aldeia e se hospedou na casa de Marta e Maria, Marta era crente em Jesus, amiga de Jesus, mas ela teve uma reação diferente de Maria. Maria prostrou-se aos pés de Jesus e Marta foi cuidar dos seus afazeres. Então, a visão que cada um tem acerca de Deus e do Senhor, Jesus Cristo, é uma coisa bem particular, não é verdade? Bem particular. De um bispo para o outro também, de um pastor para o outro. Por isso a gente vê fluir o ministério de uns e não vê fluir de outros, pastores, obreiros, enfim. Por isso a gente vê e ouve pessoas testemunhar e fazendo até referências. Pessoas dizendo: o pastor fulano orou por mim, o bispo fulano, o obreiro, e minha vida mudou. Então, não depende de nós, da Francileia, do Valdemiro, o sucesso daquele bispo, ou pastor, ou obreiro, ou seu sucesso, não. Depende da maneira como você olha para Deus, da sua ótica em relação a Deus. Tá? E isso não vem dizer de tradição, de tempo de igreja, porque esses leprosos não eram da igreja, a não ser alguns deles que eram judeus, né? E o samaritano, a observação aqui, este era samaritano, porque se esperava que 9 deles pudessem voltar para agradecer por serem judeus. Jesus também era judeu. Era a lógica, né? Era religiosa. Não, vamos voltar porque os nossos pais nos ensinaram que temos que ser gratos a Deus, não é verdade? Fiéis, enfim, tementes, reconhecer o poder de Deus. Mas não, eles seguiram porque eles queriam o quê? De Jesus? A cura. Unicamente, somente a cura. Tá? Aí a pergunta o que você quer de Deus? É errado querer a cura? Não, claro que não. Tanto é que Jesus os curou. Sim. Aliás, quem não quer a cura, não é verdade? A gente faz coisas assim, sacrifícios gigantescos para alcançar curas e, enfim, e realizações de sonhos, né? E tudo que eles queriam era a cura ali. Só que, depois de curados, eles deveriam ter o quê? Um mínimo de gratidão. Voltar a reconhecer a grandeza do Senhor, até porque não é comum curar leprosos, purificar leprosos, isso não é comum, isso não é de homem. Eu já abracei tantos leprosos na vida e os vi purificados e nunca curei nenhum deles, foi Deus quem os curou. E eles estavam bem separados, né? Porque de longe eles gritavam, existiam os vales, né? Onde os leprosos eram enviados para não contaminar. Eles não podiam se aproximar de Jesus e certamente tinha muita gente com Jesus. Então gritaram de longe e Jesus disse: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Eles foram e aí na hora olharam, quer dizer, aí olharam os seus corpos assim, a lepra foi embora. Por quê? Porque a autoridade de Jesus é tremenda, né? É grande demais. Não há quem possa resisti-la, não. O poder de Jesus é absoluto, né? E aí ele cura os leprosos e um deles volta. E o que voltou era exatamente o que não era da igreja. Estrangeiro, né? O estrangeiro, o samaritano. Aí Jesus então faz a observação, né? Ele diz assim, versículo 17, né? Não eram 10 os que foram curados? Interrogação. Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros não ouviram isso, né? Não, porque certamente
eles tiveram problemas sérios depois disso. Por quê? Porque ninguém é autossuficiente, ninguém, ao receber um benefício de Deus, eu às vezes observo bispos, pastores, obreiros, gente da obra, que recebe grandes benefícios de Deus. Um deles é quando o sujeito ele é recrutado para fazer a obra, ele é chamado para fazer. Então ele chega humildemente, humildezinho, sem recursos, muitas vezes espirituais e intelectuais e conhecimentos, enfim, econômicos, e Deus ele vai acrescentando. Deus dá sabedoria, Deus dá unção, Deus dá autoridade, Deus dá responsabilidade. Aí chega um momento que o Satanás sugere que o sujeito é autossuficiente. Aí vem a queda, vem a decepção, vem a frustração, não só nossa, principalmente da pessoa. Porque no meu caso, eu tenho o meu ministério, a minha fé, tá? A minha relação com Deus, né? Porque são coisas que são individuais, são coisas de cada um. Deus vai cobrar de mim o que eu semear aqui, o que eu plantar aqui. E vai me fazer colher. E vai cobrar de você também. Isso aí é natural. Por isso que na Igreja Mundial a gente age de forma diferente. Eles já me questionaram, o senhor se preocupa quando um bispo vai abrir igreja? Nada. Preocupa não, quando um bispo chega, eu vou abrir igreja, estou me desligando, fala, vai com Deus. Deus o abençoe, não é verdade? Mas ele não fica ligando para as pessoas. Deve ligar, mas aí não tem problema também. Né? Eu não tenho um reino, eu não recruto pessoas para um exército meu. Eu sou um mensageiro das boas novas, da palavra de Deus, do reino de Deus. Eu vou continuar, sim. Vou continuar. E às vezes com tristezas, com decepções, com angústias, com frustrações, mas sempre vencendo, superando e, enfim, e me renovando em Deus. Então é assim. Então esse ensinamento, essa história verídica, esse fato, né? Porque isso aqui é de fato, isso aqui não é uma parábola, não. Tá? Isso aqui houve realmente um encontro do Senhor com esses homens, e eu comparo esses 10 leprosos conosco, tá? Quando conhecemos o Senhor, quando fomos chamados. Quando recebemos uma ordem, porque Jesus deu uma ordem para eles. Tá? Então, você obreiro pode trazer isso para a sua vida, você pastor, você missionária, pastora, você bispo, eu, a bispa, temos que trazer isso para a nossa vida. Quem desses representamos? Porque a nossa vida está cercada de benefícios. Deus é tão bom, né? Tem uma palavra que diz assim que, acho que é Lucas mesmo, né? Que diz assim que Deus é bom até para com os maus e ingratos. É em Lucas mesmo. É em Lucas, o Japinha vai mostrar agora, não é Japinha, pastor japonês? Deus é bom até para com os maus e ingratos. Que coisa, hein? E Deus é bom com todos, na verdade. Só que esses não percebem por quê? Porque como eles são maus, como eles são... eles estão naquela passagem lá do Jeremias, né? 17:5. Eles confiam em homens, eles confiam neles próprios, né? Egocêntricos. Então eles são como o arbusto solitário no deserto. Não percebe. Não é verdade? Vem, né? O bem. O bem. Deus é bom. Deus faz o bem a todos. Deus é bom para com todos. Só que esses não percebem, são como um arbusto solitário no deserto. Então, É Lucas 6, vi na enciclopédia 35. Deus é bom, né? Pois ele é benigno para os... Até para com os ingratos e maus. Esse é Deus. Não é o nosso caso, né? A gente, quando vê alguém ingrato e mau, a gente quer logo punir, enfim, e desprezar, enfim, e cortar a relação e amaldiçoar às vezes. Mas Deus é diferente. Só que isso não quer dizer que esses aí serão beneficiados. Não serão nunca, porque não percebem. Né? Então, nós temos que trazer para nossas vidas isso. Dos 10 leprosos, o que voltou
Recebeu a palavra, né? Que A tua fé, tua fé te salvou. traduzindo, você está salvo, ou seja, livre. Esse livramento, né, essa salvação aí não é relativo ao reino dos céus, né? É a garantia de que aquela lepra não iria voltar mais para eles, né? Ou seja, quando nós viemos para Deus, trouxemos muitos problemas conosco, às vezes de saúde, financeiro, familiares, enfim, diversos, né? E o que Jesus sugere é que, se voltarmos para Ele, se atentarmos para o benefício, se entendermos, se tivermos a gratidão no coração, na alma, e nos colocarmos na presença dele, como fez esse estrangeiro samaritano, Voltou para dar glória a Deus. prostrou-se aos pés de Jesus. Se ficarmos aos pés dele, então estaremos a salvos, livres daquelas pestes, daquelas moléstias, daquela humilhação do cativeiro do passado. Mas se não atentarmos para isso, vamos voltar a cair nele, e aí a sequela ela será irreversível. Então, a palavra de Deus está aí para você, para o seu coração, para a sua vida, para todos nós, tá bom? Vamos orar. Eu queria chamar a sua atenção e atentar para que você atentasse para o que Deus está fazendo, a direção que sai aqui do Brás para todos os pastores e bispos estaduais. Qualquer bispo ou pastor que não acata o que sai daqui, ele está desobedecendo, ele está sendo rebelde, ele está doente e ele vai arcar com as consequências, certamente. Vamos orar, vamos falar com Deus? Prepara o seu coração, vamos orar, bispa. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, graças te damos por todo o entendimento que o Senhor tem nos dado por esses dias, mas que o teu povo venha entender e não apenas conhecer aquilo que é falado, saber do que é falado, mas que seja aberto o entendimento de cada um para que eles recebam de fato a tua presença, a tua misericórdia constantemente na vida deles. Tem tantos agora como aqueles leprosos, Senhor, que estão gritando, clamando por socorro junto aqui conosco, que o Senhor possa atendê-los, porque eu sei que o Senhor está pronto a atender a qualquer momento. Então visita agora, Senhor, a cada um que grita pelo teu nome, que grita pelo teu socorro, e que eles possam ter o entendimento de te dar graças, de te louvar e estar na tua presença, pois nada é mais importante do que estar contigo. Cuida, Senhor, do teu povo, abençoa, abra as portas, Senhor, e sim, que aqueles que participarem dos propósitos que são determinados sejam abençoados, os dizimistas, os ofertantes possam receber bênçãos sem medidas e as janelas do céu sejam abertas sobre a vida de cada um. Que o teu poder possa se manifestar e haja prosperidade na tua obra, Senhor, e na tua igreja, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Senhor, eu te agradeço, te glorifico e exalço o teu nome. Abençoa o teu povo, os teus filhos, prospera a vida deles, a tua igreja. Tira a tua igreja da situação difícil, de angústia, de humilhação, cuidando de todos nós, tendo misericórdia de nós. Meu Pai, toca no coração daqueles que têm animosidade contra a minha vida, contra essa obra. Muitas autoridades. Eu peço a misericórdia para eles também, Pai. Abençoa os bispos, pastores, familiares deles. Consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa para a glória do Senhor os dizimistas, os ofertantes, os patrocinadores da tua obra. Amém. Deus abençoe. Beba da água. Graças a Deus. Que Deus abençoe então abundantemente. Eu quero mandar um grande abraço aqui para o Fábio. O Fábio é uma pessoa que eu conheci, que é o responsável pela comunicação do presidente Jair Bolsonaro, que faz parte ali da sua equipe, da segurança toda ali. E é uma pessoa realmente muito interessante e que tem um grande carinho pela obra de Deus. Fábio, foi um prazer conhecer você ali junto com o ministro. Que Deus te abençoe muito, abundantemente, tá?
Que a hora a gente se vê por aí. Abençoe também o presidente, a família dele e os proteja. Fique em paz, fique com Deus e até a próxima.